Olá, crianças! Chegamos na sexta-feira, hoje 23 de outubro. Vamos para a nossa aula de arte, vamos findar o capítulo 12, certo? Nós falávamos, crianças, na aula passada sobre lendas brasileiras e hoje nós iremos continuar, certo? Quero que vocês peguem o livro de arte, abram na página 127. Abriram? Ótimo. Crianças, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre a cuca e o Saci Pererê. E o que são lendas, crianças? Vocês lembram ainda? Lendas apresentam que uma narrativa, né? Com início, meio e fim. E com o objetivo de explicar um fato ou acontecimento misterioso ou sobrenatural. Já é diferente de mitos. Vocês já viram falar sobre mitos? Mitos, crianças, são narrativas criadas pelos povos antigos com o objetivo de explicar fenômenos da natureza e fatos da realidade que não eram compreendidos, envolvendo personagens como deuses e seres sobrenaturais. Hoje, eu já falei da Cuca, que era um personagem com o corpo humano, mas com a cabeça em formato de um jacaré e os cabelos bagunçados. E também falei sobre o Saci Pererê, um menino muito brincalhão, não é, crianças? Que gosta de fazer traquinagens. Pula de uma perna só, usa um gorro e o gorro é um dos seus aliados para deixá-lo invisível. Quando ele fica invisível, ele consegue fazer o que ele quer, mexer nas coisas, bagunçar tudo. Então eu falei também do sítio do Pica-Pau Amarelo, que ressalta essas lendas brasileiras, que tem o Saci, tem a Cuca, que é muito malvada, que gosta de fazer maldades e pegar pessoas, não é? Agora nós iremos falar também sobre um artista brasileiro, Carlinhos Brau, que ele conseguiu também fazer uma música do Saci Pererê. E essa música ela foi interpretada onde? No sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual falava de um saci e que Dona Benta ficava muito aperreada com as suas traquinagens, ficava meio estressada com o que ele fazia. O sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra de Monteiro Lobato, também um brasileiro, que misturava suas histórias e personagens que criava com outros de lendas brasileiras, como o Saci e a Cuca, por exemplo. Então, ele misturava essas histórias, contando também algumas lendas brasileiras, na qual misturava o Saci Pererê com a Cuca. Crianças, vamos passar para a página 129. Hoje, nós iremos falar do Curupira, outro personagem das lendas brasileiras. O Curupira, criança, é um personagem de origem indígena do folclore brasileiro, cujas histórias são contadas desde a colonização e encontrada hoje em todas as regiões do país. Ele, criança, conta-se que ele defende as matas e os animais. Para isso, ele tem o poder de aparecer e desaparecer de repente, além de fazer ruídos misteriosos para confundir e assustar caçadores e outros agressores da floresta. Então, ele defende os animais e defende a natureza. Ele tem o poder de quê? De aparecer e desaparecer rapidamente. Como é que é o Curupira? Quais são as suas características? Ele é um ser forte, de estatura baixa, dentes verdes, corpo peludo e cabelos vermelhos, que corre pela floresta montado em um porco do mato. Entretanto, tem uma característica bastante específica que chama bastante a atenção quando vê, é os pés virados para trás. Essa é uma das características marcantes do Curupira. Então, vocês observam no livro de vocês a imagem dele. É um menino, só com características bastante estranhas, que tem o corpo para trás. E o que ele faz? Ele defende a natureza e os animais dos
das pessoas, dos agressores da floresta, ficando invisível, e assim ele vai assustar quem quiser fazer maldade. Essa obra é do Hélio Selig, nasceu na cidade do Rio de Janeiro de 1978, foi pintor, desenhista e caricaturista, estudou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e também nas cidades de Munique, na Alemanha, e Paris, na França. Ele que fez esse quadro do Curupira. Vamos passar para a próxima página, o Boitatá. Quem já ouviu falar sobre o Boitatá? Esse personagem do folclore brasileiro faz parte de uma linha de origem indígena que foi registrada pela primeira vez pelo padre José de Anchieta por volta do ano de 1560. Para os povos indígenas, o boitatá, mibaetatá, ou coisa de fogo, um ser que assombra as matas e que tem a forma de uma enorme serpente com olhos de fogo. Diz a lenda, crianças, que ele teria sobrevivido a um grande dilúvio que cobriu toda a terra, matando animais e plantas. A lenda também conta que o boitatá vive no fundo dos rios e protege as matas contra os incêndios. Então, vocês observam aqui um desenho, né, uma imagem do boitatá, bem assustador, mas também que ele só está para o quê? Para defender a natureza. Então, essas são as lendas brasileiras. E falamos da cuca, do saci, do curupira e do boitatá. Quem já conhece, quem já ouviu outras lendas? Então, essas lendas, crianças, elas são contadas de geração em geração, né? Pelas pessoas, que tem um significado muito forte para o Brasil. Todas elas, em específico, contam, algumas estão para defender a natureza, outros não, para fazer alguma maldade ou assustar. A cuca, ela é muito conhecida porque diz que assusta crianças, né? Segundo as histórias que os adultos contam, que a cuca, ela assusta a criança. Então, ela não veio só para assustar a criança, ela conta que assusta o que? As pessoas. O saci, ele é um menino muito travesso, que gosta de fazer traquinagens da forma dele, mas também que não faz maldade nenhuma. O curupira, ele está na mata para proteger, e ele só faz se alguém, segundo a lenda, se alguém fizer alguma maldade contra a floresta e contra os animais. Então, a característica forte do curupira é os pés para trás, do saci, o gorro vermelho e pular de uma perna só. O boitatá é um animal que também, segundo a lenda, ele sobreviveu a um grande dilúvio e ele fica para defender, ele só age para defender a natureza. Essas são lendas brasileiras que são contadas, algumas de origem indígena. Certo, crianças? Ficamos hoje por aqui com a nossa aula de arte. Hoje, durante esse capítulo, nós falamos sobre algumas lendas brasileiras. Você viu alguns personagens, né, dessas lendas que inspiraram tanto compositores musicais como obra de arte. Também inspiraram obras literárias, como a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito conhecida, do escritor Monteiro Lobato, e a série televisiva homônima, baseada na obra desse autor. Então, ficamos hoje por aqui com a nossa aula de arte falando sobre lendas brasileiras. Deixo com vocês as atividades das páginas 131, com vocês as atividades da página 131 e 132, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula de arte.